Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós temos a alegria de, mais uma vez, receber Samuel Gomes, que vem repensar comigo e com você sobre um tema bastante interessante, que é o conhecimento de si mesmo, que o Samuel desenvolveu no livro A Verdade Além das Aparências. É o seu primeiro livro, nós já comentamos sobre ele, mas hoje vamos falar especificamente desse tema, conhecimento de si mesmo. Seja muito bem-vindo, Samuel. Sempre você é muito bem-vindo, Samuel. A gente aproveita você sempre aqui por conta dessas lições interessantes que você nos traz, né? Nós é que agradecemos a oportunidade. Bom, esse livro nós já comentamos, né, Samuel? Quando você... Ele ainda não tinha saído. Não tinha nem saído ainda. Estava para sair, hoje ele está aí, ó. Você veio com a Maria José. Isso. Nós tínhamos um outro cenário. Mas hoje a gente vai falar... entendo que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos falar mais dessas lições interessantes para o nosso estudo, para nós nos conhecermos, né? Conhecimento de si mesmo é antigo, né? Desde que o mundo é mundo, nós temos que nos conhecer para saber quem somos e por que estamos aqui, não é mesmo? Tanto é que é uma questão do Livro dos Espíritos, a 919, que o Kardec perguntou aos Espíritos um meio prático para fazermos uma melhoria. Uhum. Foi onde os Espíritos falaram, né? Um antigo filósofo da Grécia já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Pois é. E a regeneração, para ela se efetuar, ela precisa de que a gente conheça quem somos. Nós precisamos mudar. Uhum. E para mudar, eu tenho que conhecer o que eu vou mudar. Certo. Samuel, há quem diga, muitas pessoas falam assim, por exemplo, para mim e para você, eu conheço mais você do que você mesmo. Isso é possível? É possível superficialmente. É, né? Como o nosso comportamento é muito parecido, muito superficial, nós podemos dizer que conhecemos as pessoas, mas intimamente não. Não, né? Não. Até nós, muitas vezes, nos surpreendemos, é isso? Isso. Nós temos o potencial a ser descoberto. O padrão humano de evolução nos dá potenciais que são múltiplos, porque é um nível de inteligência muito multiplicado em relação ao reino animal, onde o espírito pode representar um potencial de inteligência muito grande, mas nós desconhecemos o que está guardado aí. Sim. Então, você começa basicamente esse livro falando, esse tema, falando do o espelho que você precisa para se conhecer. Como é que é isso? O que isso... É porque a vida e o relacionamento é esse espelho. Eu tenho raiva quando alguém provoca. Minhas reações, elas são vivas no espelho do relacionamento. Sim. Que aí eu sei quem eu sou. É muito fácil eu falar que eu sou calmo sem ninguém. Certo. Mas aí você vai ver se você não é calmo, né, quando você está com o outro. Que aí você vai expressar quem você é, só que nesse momento você não está olhando para você. Você está relacionando com o outro, você está com raiva do outro. As suas expressões passam por você com uma imensa ignorância de si mesmo. No autoconhecimento modifica, porque a preocupação maior é com o que está acontecendo na sua intimidade. Então, se alguém está te provocando raiva, você desloca o olhar e a atenção para você ver como que a raiva atua em você. Você começa, então, a descobrir os mecanismos e as energias que envolvem o seu ser. Certo. Então, há também uma forte tendência a dizer que nós nos vemos no outro e aquilo que incomoda no outro é o que está em mim e que ou eu preciso mudar ou eu gostaria de fazer e não consigo. Isso também tem fundo de verdade? Porque não existe mágica. A nossa transformação moral ela tem que partir do princípio de uma percepção clara do que é aquilo que nós temos que ver. Eu preciso compreender. Como nós estamos acostumados a receber o conteúdo pronto, através da informação, eu não tenho esforço. Eu tenho que repetir o que eu aprendi. Nesse caso, não. É como se fosse um estudo minucioso. O que é um estudo minucioso de nós mesmos? Eu tenho que ver tudo acontecer a partir de mim. O que o outro provoca em mim. Porque o agente de criação sou eu. Quando eu começo a observar as minhas expressões, as minhas energias, aquilo como eu sou, eu começo a dedilhar, a compreender a minha real natureza. Por exemplo, eu posso me encolher diante de algumas pessoas, eu posso crescer diante de algumas pessoas, é isso? É isso que eu tenho que olhar? Só que eu não vejo. Então, eu fico esperando que os espíritos, as pessoas me deem solução de uma coisa que eu tenho que primeiro ver.
muitas vezes as pessoas falam assim, Samuel, esse olhar, essa consciência aí, ela não é muito difícil de desenvolver. Não, nós temos que iniciá-la. Porque quando nós reencarnarmos, nós vamos estar voltando com espíritos que têm isso naturalmente. Eles vão desenvolver. A nossa educação hoje é uma educação de fora para dentro. Nós somos educados a valorizar o exterior, ao padrão externo. A educação futura ela é de dentro para fora. Os nossos pais vão nos ensinar a olhar para dentro. Então, hoje nós estamos iniciando uma nova edificação de valores completamente diferentes dos que foram formados para nós. Então, Samuel, aí, talvez essa pergunta seja totalmente fora do contexto, né? Hoje nós vemos as crianças, né? Minhas netas, né? Você tem filhos ainda pré-adolescentes, adolescentes, né? Mas eu digo mais as crianças, as pequenas, né? 3, 4 anos. Elas têm como que uma personalidade forte. Diferenciada. Ela sabe o que ela quer, ela te questiona, ela te devolve respostas que você não espera. Isso já é o começo desse mudar de visão? São espíritos que já têm todo um potencial desenvolvido, que estão prontos para dilatar. E que nós, como educadores, nós estamos tendo dificuldade de dar-lhes material adequado, porque eles sabem mais do que nós. Sim. Então, eles é que vão nos educar. Certo. Mas como eles fazem o papel dos primeiros agentes transformadores, eles pagam o preço por esse momento. Mas é eles que vão transformar tudo. O preço do pioneirismo, isso, né? Mas eles estão preparados para isso. Da mesma forma que nós somos a rapa de tacho, nós estamos sendo aqueles últimos que estão passando por processo de transição. Mas que nós temos esperança de salvarmos no seguinte ponto. Nós vamos continuar nesse caminho. Sim. Porque nós já temos uma pequena consciência. É o nível de consciência que já permite fazer isso. Com o nosso adequamento, numa postura equilibrada, no comprometimento naquilo que nós fazemos dentro da doutrina, né? Não entrando nesse jogo perturbador geral, você começa então a alicerçar as raízes que fazem com que você caminhe nessa direção com facilidade. Certo. Então, assim, a nossa base, aí essa aqui vai ficar para o próximo bloco, mas eu vou fazer a pergunta. A nossa base para os relacionamentos é uma. A base dessas crianças é outra? Completamente. Então tá bom. Então é isso que eu quero saber, porque nós temos um papel aqui nessa transformação do mundo e eles têm um outro papel. Outro. Muito bem. Isso que eu quero saber, Samuel. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.